Salve a todos, gente. Professor Gregor aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma questão do Enem de 2010, da segunda aplicação dele, questão 56 da prova azul. E o tema será sobre cinética química, beleza? Bom, vamos para a questão. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir destacam-se três exemplos no contexto da preparação e da conservação dos alimentos. Então temos três exemplos aí, né? Primeiro, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez e as reações que contribuem para a degradação de seus alimentos. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Terceiro, na preparação de iogurtes adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Bom, aí vem a pergunta, né? Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? A. Temperatura, superfície de contato e concentração. B. Concentração, superfície de contato e catalisadores. Letra C. Temperatura, superfície de contato e catalisadores. Letra D. Superfície de contato, temperatura e concentração. E letra E. Temperatura, concentração e catalisadores. Bom, gente, nesse caso aí dessa questão, para poder entender bacana, né, do que ela trata, a gente vai fazer a revisão aí de alguns conceitos relacionados com as reações químicas, ok? Bom, primeiramente, o que é uma reação química? Basicamente, uma reação química é um processo que envolve a transformação da matéria, formando novas substâncias. Bom, então uma reação química é um processo onde, ao final dele, né, no final desse processo, você passa a ter então a formação de novas substâncias que não existiam anteriormente e com propriedades diferentes das substâncias iniciais, né? É isso que é uma transformação química. É um processo que leva à formação de novas substâncias. Bom, tomando como exemplo aqui a queima da madeira, né, que a gente está representando aí nessas duas fotos, à esquerda a madeira antes de ser queimada e à direita a madeira após ocorrer a queima, né, que na química nós chamamos de combustão. Bom, a madeira antes de ser queimada, ela pertence, né, àquilo que nós chamamos de reagentes, que são as substâncias presentes antes da reação acontecer. E a madeira após ser queimada, já as cinzas da madeira, formam os produtos, que são as substâncias formadas após a reação química acontecer. Então, aqui a gente colocou esse exemplo, mas vale de uma forma geral para qualquer reação química. Você vai ter os reagentes que serão transformados em produtos. E basicamente toda reação química ela transcorre dessa forma, né? Mas o que diferencia determinadas reações, que a gente vai relacionar com a questão que a gente está trabalhando, é o fator tempo. Algumas reações elas acontecem num tempo diferente das outras. É daí que surge o conceito da cinética química. Então a cinética ela vai estudar basicamente a velocidade das reações que ocorrem, né? Ela vai verificar a velocidade das reações químicas. Como assim? Aqui na química, a ideia de velocidade está relacionada com o tempo que leva para que uma reação aconteça. Então, se uma reação ela acontece muito rapidamente, por exemplo, uma explosão, que a gente está vendo aqui na primeira imagem, é uma reação muito veloz. É uma reação que na química a rapidez é muito elevada. Aí nós temos uma reação aqui que já é um pouco mais lenta, né? Um pedaço de ferro sendo atacado pela oxidação, pela corrosão, a famosa ferrugem, né, sendo formada. É um processo mais lento. E a formação do petróleo, que envolve a decomposição da matéria orgânica, que leva milhões de anos. É um processo ainda mais lento. Então, a partir da cinética química, a gente vai perceber que as reações elas acontecem em determinadas velocidades. Ok? Bom, um outro mecanismo que ajuda bastante a explicar como as reações químicas acontecem é a chamada teoria das colisões.
Essa teoria das colisões, ela se baseia em três condições que são fundamentais para que uma reação aconteça. Primeira, para que uma reação aconteça, deve haver as colisões, ou seja, o contato entre as moléculas dos reagentes, né? Por isso que é o nome teoria das colisões. Essa orientação tem que acontecer de uma forma favorável, numa forma favorável para que a reação possa ocorrer. E outra condição é que deve haver uma energia mínima, chamada de energia de ativação, para que o processo aconteça. Tá legal? Então, essas três condições vão nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre os conceitos da cinética. Bem, agora que a gente já entendeu essa teoria das colisões, vamos falar um pouquinho sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Cada reação tem a sua velocidade, mas você pode alterar. Existem alguns fatores que, quando manipulados, podem mudar a velocidade de uma reação, tornando ela um pouco mais rápida ou tornando ela um pouco mais lenta. Aqui eu coloquei alguns fatores, né? Concentração, temperatura, superfície de contato, catalisador. Mas a gente vai analisar com mais detalhes nos exemplos que foram fornecidos pela questão. Então, olha só. No primeiro exemplo, ele fala assim, ó, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Ou seja, e está falando aí da ideia de você pegar os alimentos e colocar no ambiente mais frio. Qual é o fator, nesse caso, que está influenciando? É o fator temperatura, né? Uma temperatura mais baixa. O que é a temperatura, né? A temperatura é uma variável que vai nos permitir analisar como está o grau de agitação das moléculas de um corpo. Se esse corpo ele está numa baixa temperatura, significa dizer que suas moléculas possuem um grau de movimentação menor. Se o corpo está numa alta temperatura, as moléculas desse corpo apresentam um grau de agitação maior. Então, se você diminui a temperatura, você diminui a agitação entre as moléculas, então isso diminui as colisões, tornando a reação mais lenta, né? Então, nesse caso, o fator que influencia é a temperatura. Segundo exemplo, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Então, você cortar o alimento, você pegar o alimento e cortá-lo em pedaços menores, né? Está relacionado com o exemplo, por exemplo, de você fazer uma fogueira. Você não vai simplesmente pegar um pedaço de madeira e jogar lá e tentar tocar fogo. O que você vai fazer primeiramente? Você vai pegar essa madeira e cortá-la em pequenos pedaços, né? Ao fazer isso, você está aumentando a área daquela madeira que vai participar da sua reação, ou seja, você está aumentando a sua superfície de contato. Então, pegar um reagente, cortá-lo em pedaços menores, triturá-lo, pulverizá-lo, significa aumentar a superfície de contato dele, que vai participar da reação, o que vai tornar a reação mais acelerada. E o terceiro, né? Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas, que aceleram reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas, né? No caso, não apenas da produção de iogurtes, mas também nos organismos de uma forma geral, você tem as enzimas, né? Que basicamente, o que são as enzimas? São proteínas que vão atuar sobre determinadas reações e vão torná-las mais rápidas, que vão acelerá-las, né? Toda vez que você tem uma substância cujo objetivo principal é acelerar uma reação química, sem ser consumida como reagente, então você tem um catalisador, beleza? Então, os catalisadores são substâncias adicionadas com a finalidade exclusiva de acelerar a velocidade de uma reação, beleza? Então, de acordo com a questão aí, né, os três fatores, de uma forma, né, respectivamente, nos exemplos que nós vimos, são temperatura, superfície de contato e catalisadores, né? Resposta letra C. Ok, gente? Beleza? Espero que todo mundo tenha entendido, tá ok? Essa foi mais uma questão, com tema, nesse caso com tema cinética, né? E, gente, se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem o vídeo, tá? E a gente retorna aí para um próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Tá ok, gente? Então, obrigado.